Paz seja convosco, meus amados irmãos, mais um episódio da série VUT, Vivendo os Últimos Tempos. O objetivo dessa série é nós estarmos olhando para a palavra em diversas passagens, profecias, relatos, coisas que mencionam acontecimentos do finais do tempo e entender o que isso nos ensina hoje, o que a palavra ela tem para nos passar nesses dias e que venhamos receber esse ensinamento. Amém, meu irmão? Mas antes disso, vamos estar orando, que Deus ele venha liberar sobre as nossas vidas, e nós sabemos que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo para tudo, e que ele venha nos conduzir, nos orientar. É isso que nós necessitamos e vamos pedir em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos neste momento e pedimos que nos conduza. Sabemos, Senhor, que nós necessitamos de Ti. Pedimos, Senhor, que nos dê compreensão, ilumine os nossos pensamentos, abençoe, Senhor, as nossas vidas. Seja, Senhor, através deste episódio, Senhor, trazendo ensinamento, trazendo direção, lançando, Senhor, sementes, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração, cada mente. Assim nós agradecemos. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Então, nós vamos começar trazendo o texto de hoje. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Eu vou colocar aí na tela para os irmãos. E a palavra diz assim: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então nós vemos aqui que há uma promessa de vida. Nós vemos que a proposta de Deus, ou o plano de Deus, quando Jesus ele foi enviado, é nos trazer vida. Na verdade, nós fomos resgatados da morte. A palavra nos diz que nós fomos concebidos pelo Espírito Santo, em João capítulo 3, onde fala do novo nascimento, e ali fala que pelo Espírito nós então fomos ressuscitados. Nós estávamos mortos e fomos ressuscitados com Cristo. Mediante essa palavra, nós vemos que há uma recompensa para aqueles que permanecem. Há uma recompensa para aqueles que vão permanecer até o final, ou ali honrando ao Senhor, buscando Ele em todo o tempo, e não deixando que nem nada e nem ninguém venha impedir de que Ele venha ter êxito. A palavra diz que nada pode nos separar desse grande amor. E lá no livro de Romanos, no capítulo 8, menciona algumas coisas. Será que a fome, as situações adversas, principados, potestades, poderes, alturas, ela fala que nada pode nos separar desse amor, porque Jesus ele está acima de tudo. Jesus é o nome sobre todo nome. Por isso, aquele que está em Cristo, ele vence. Aquele que está em Cristo, podemos dizer que este é o mais do que vencedor. E nós vemos aqui que a coroa da vida é para todos. A porta está aberta, o convite está feito. Todos aqueles que irão entrar ou irão estar com Cristo irão receber essa coroa. Mas nós precisamos entender, como aqui fala mesmo no capítulo 1 e versículo 12, que quando nós estamos em Cristo, isso significa que nós teremos que lutar contra algumas coisas. Uma delas é o nosso adversário, que também é adversário de Cristo, que é o diabo. A Bíblia diz que ele vem para matar, para roubar e para destruir. Mas nós precisamos entender que a nossa carne também é um grande adversário. E diante de todas essas questões, nós precisamos compreender então que iremos ter que lutar no nosso dia a dia. Há coisas que vamos ter que tomar decisões, porque nós já vimos em episódios anteriores que nós temos uma liberdade. Jesus nos chamou para uma liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz que nós somos chamados para uma liberdade. Essa liberdade implica em que eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, nem tudo edifica, nem tudo é para mim. Deus, através de Cristo, ele decidiu nos dar essa liberdade
porque se ele nos obrigasse a fazer alguma coisa, isso não seria graça ou não seria a liberdade em Cristo. Na verdade, ele nos salva, ele nos livra e nos deixa livres para poder escolher. Nós decidimos então estar em Cristo. Mas se decidimos estar em Cristo, o próprio Jesus diz: aquele que quer vir após mim, ou ser o meu discípulo, ele vai ter que tomar a sua cruz e seguir. O que significa isso? Nós sabemos que Jesus ele disse que o fardo dele é leve, mas existe um fardo. Mas eu quero que você entenda o que significa este fardo. Significa que nós teremos oposição por causa do nome de Cristo. Muitos enfrentarão oposição dentro da sua própria casa. Muitos sofrerão oposição nos lugares por onde ele irá estar. Mas isso significa que nós sofreremos, podemos colocar assim entre aspas, por causa do Senhor. Porque imagine, meu irmão, estar em Cristo e saber que nós vamos receber a coroa da vida. Isso não é sofrimento. Na verdade é um bônus. Nós podemos dizer que é algo pequeno comparado àquilo que nós estamos para receber, mas é um incômodo, podemos dizer assim. Com certeza é algo que nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigiantes. Jesus ele disse que ele veio para dar vida. João 10:10 e diz: eu quero que a tenham em abundância. Jesus ele quer que nós venhamos experimentar a verdadeira vida, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, e tudo isso está em Cristo. Tudo isso, Jesus, ele mostra que ele é o único alimento, ele é o único que pode realmente mudar a nossa vida. Ele se coloca como o pão da vida, como a água da vida. Ele diz que aquele que experimenta dele não tem sede, e nós precisamos desses alimentos porque há um homem espiritual que foi concebido pelo Espírito, que está aqui por causa do Espírito Santo em nós fomos ressuscitados, e a Bíblia diz que agora nós lutamos agora para ter uma nova vida em Cristo. Essa nova vida que foi estabelecida mediante ali a obra do Senhor Jesus na cruz. Então a palavra nos ensina que nós precisamos permanecer nele, não importando o que venha acontecer, não importando tudo aquilo que possa vir contra mim. Olha o que diz aqui em 1 João, capítulo 2, 25. Eu quero pôr aqui para os irmãos. 1 João 2, 25. Olha o que a palavra nos fala. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que ele nos prometeu. Olha o que a palavra está dizendo. Portanto, cuidem para que vocês venham permanecer. Se a palavra está dizendo que eu preciso tomar cuidado, cuidar significa vigiar, estar atento, prestando ali atenção, trabalhando em prol disso, significa que eu vou ter que decidir, eu vou ter que olhar para certas coisas, eu vou ter que vigiar, olhar para dentro de mim, ver as coisas que estão acontecendo. Então esse cuidado é como se fosse um estado de atenção. E aqui para quê? Para que eu venha permanecer. O permanecer implica que Jesus ele é o caminho, a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade, a vida, e para que eu venha permanecer nesse caminho, porque o caminho ele é espiritual, porque Deus é espírito, então tudo que é relacionado a Deus é espiritual. Então para que eu venha andar nesse caminho, eu preciso estar alinhado, eu preciso estar em conexão, como João 15 fala da videira e nós os ramos, nessa conexão espiritual. E podemos dizer que as ordenanças, os ensinamentos são os limites para que nós não venhamos sair do caminho. Quando nós estamos em obediência, quando nós estamos observando o que a palavra diz aqui, tudo aquilo que nos foi ensinado,
nós estabelecemos realmente a linha do caminho, e a Bíblia diz então, nós não vamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque nós recebemos então orientação. Salmo 119, versículo 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Entende, meu irmão? Lâmpada para os meus pés significa que a palavra, ela nos orienta e nos direciona, para que nós não venhamos nem ir para um lado e nem para o outro. Diante desta palavra, o texto que nós lemos hoje de Tiago e aponta para uma observância aos ensinamentos, uma observância à obediência, e ali fala algo interessante. No livro de Tiago 1,12 fala que a coroa, ela é dada àqueles que o amam, ou àqueles que amam a Cristo. E quem é que ama a Cristo? Olha o que diz o livro de João. Eu quero trazer aqui aos irmãos esse texto tremendo. 1 João capítulo 5, versículo 3. Olha o que diz: pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Mas antes, olha o que diz o versículo 3. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. Vamos parar um pouquinho por aqui. Primeira coisa que está falando aqui: quem é a pessoa que ama? Nós vemos que Jesus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. E aqui está explicando o que significa amar a Deus. Amar a Deus não é apenas eu ter um sentimento por Deus, por Jesus. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Jesus, ele disse: por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu oriento ou não fazem aquilo que eu ensino? Quando eu recebo a palavra, receber a palavra significa eu praticar essa palavra. Primeira coisa, eu conheço Jesus. A segunda coisa, eu recebo os ensinamentos de Jesus. E a terceira coisa, eu tenho que praticar aquilo que eu recebi. Quando isso acontece, eu então estou verdadeiramente no caminho, estou verdadeiramente recebendo a salvação. Nós vemos que a Bíblia diz que a salvação é algo que eu tenho que praticar. Eu recebo de graça, mas é algo que eu pratico. Por que pratico? Porque receber a salvação implica no meu dia a dia, eu estar, como nós vimos hoje, nesta vigilância, estar buscando permanecer. Buscar permanecer significa que a cada dia eu estou olhando para tudo aquilo que foi ensinado e eu estou ali, então, aplicando na minha vida, para que isso seja uma verdade. Porque senão eu posso me tornar como o fariseu. O fariseu, ele ensinava, ele mostrava, ele tinha uma aparência de que estava fazendo, mas na verdade Jesus ele disse que eles não estavam, eles não obedeciam. Na verdade o seu coração estava distante. Era apenas uma capa ou como um ato religioso, uma prática que eles faziam. Mas não havia algo realmente dentro deles, né? Uma intenção, não havia uma cura da alma, nem uma restauração da mente. E é isso que nós buscamos a cada dia. Então nós vemos aqui que amar a Deus significa obedecer. Aquele que ama é aquele que pratica, é aquele que ouve e aquele que procura aplicar. Porque se eu creio em Jesus, no que ele fez, no que ele é, no que ele ensinou e naquilo que está preparado para mim numa eternidade, e eu entendo como que Jesus ensinou e como que funciona, eu tenho que aplicar. É no aplicar que eu vou desenvolver, é no aplicar que eu mostro a minha intenção, é no aplicar que eu estarei lutando. E olha o que diz a palavra do Senhor nesse texto que nós lemos agora de João. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então significa que eu, por estar em Cristo, eu tenho a força necessária, eu tenho o direcionamento necessário, eu tenho aquilo que é preciso para vencer. E aqui diz assim,
e obtemos essa vitória pela fé. A Bíblia diz que eu sou salvo pela fé, mediante a graça. E aqui o texto diz que nós obtemos a vitória pela fé. É pelo crer, é pelo crer que eu vou permanecer, porque se eu creio em Jesus, então eu farei de tudo, lutarei contra tudo, me levantarei contra tudo que possa impedir de eu estar com Ele uma eternidade. Aqui no versículo 5 fala: quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê em Jesus, ou quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Então somente vai vencer, e como um benefício ou uma recompensa receberá a coroa da vida, que significa ter vida eterna para todos sempre, porque aqueles que não estão em Cristo, eles estarão numa condenação eterna, estarão ali sofrendo num tormento eterno. Mas aqueles que creem em Jesus, aqueles que obedecem a Ele, permanecem, então esses vão receber a vida com o Senhor. Então eu posso dizer diante dessas palavras que vale a pena. A Bíblia fala que aquele que suportar, Apocalipse 2:10 fala isso, olha, suporte. Alguns de vocês vão ser perseguidos, alguns de vocês, aí enumera algumas coisas que vão acontecer. Nós temos visto, olhando para o mundo, isso nesses dias, né? Quantos por causa do nome do Senhor foram mortos, quantos por causa do nome do Senhor perderam alguma coisa, foram rejeitados, foram, propriamente dito, perseguidos. Mas a Bíblia fala que nada disso pode impedir, ou vai valer a pena trocar pela eternidade que nos é proposta. Diante disso, eu preciso lutar, permanecer, vigiar, para que esta coroa ela venha ser algo que eu venha receber para todos sempre. Amém, meu amado irmão? Nós encerramos essa série aqui da recompensa, né? Ainda temos alguns assuntos para tratar na série VUT, mas na parte de recompensa nós terminamos aqui com a coroa da vida. Lute, permaneça, meu irmão. Sabe, a pior coisa é que a palavra diz, é morrer sem Cristo. A pior coisa é sofrer o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? Depois você dá uma olhada lá, Apocalipse capítulo 20, que é no final, quando todos serão lançados no lago de fogo. Quem são esses todos? Aí ele fala sobre de Satanás, o falso profeta, o anticristo e todos aqueles que não receberam Jesus durante a sua vida. Por isso é muito importante nesse tempo, ou no tempo que nós temos, buscarmos por Jesus. Vale muito a pena qualquer coisa que eu venha enfrentar, mesmo que eu venha ter um prejuízo aqui na terra, vale a pena estar com o Senhor Jesus, porque o que Ele propôs para nós, o que Ele resgatou, o que Ele conquistou, é algo tremendo e algo que não tem preço. Por isso que Jesus ele disse, olha, o meu fardo é leve. Nós entregamos para Ele um fardo pesado, que era a nossa morte, um fardo pesado, que era a desesperança, ou que era uma eternidade de tormento. Esse é o verdadeiro fardo pesado. Nós trocamos com Ele um fardo leve. O que é o fardo leve? É permanecer, é muitas vezes ser afrontado por causa do nome do Senhor Jesus, é muitas vezes não ser compreendido, né? Mas vale a pena, porque aquele que permanecer até o final, ou quer seja morrendo em Cristo, quer seja estando vivo para presenciar a volta do Senhor, esses os que serão bem-aventurados, ou os mais que vencedores, que herdarão a vida eterna, que estarão com Ele para todos sempre. Amém, meu irmão? Então, nos vemos no próximo episódio da série VUT, Vivendo os Últimos Tempos. Nos vemos lá. Que Deus abençoe a sua vida.